sobre o que falaremos hoje. O título já está aí. Seja feita a tua vontade. Onde é que está isso escrito na Bíblia? Mateus 6, verso 9, você sabe, Jesus ensina ali a oração modelo, não é isso? Começando no versículo 9, mas quando chega no verso 10, a oração modelo, o Pai Nosso, diz ali, perdoa-nos as nossas dívidas. Não, no verso 9 não diz isso, o verso 9 diz, perdoa, seja feita a tua vontade. Vamos ver Mateus 6, verso 10. Mateus 6, versículo 10, para a gente não parafrasear, eu quero dizer especificamente as palavras como estão aí. Mateus capítulo 6, no versículo 9, você encontra Jesus nos ensinando essa oração linda, e ele diz no verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É possível que alguém esteja perguntando, mas será que agora vamos ter uma analogia da oração modelo Pai Nosso? Eu diria sim e diria não. Ou não e sim. Não, porque nós não vamos analisar a oração modelo. Uma vez nós fizemos aqui uma série de sermões só sobre essa oração, estão lembrados? Deu para uma boa série, né? Mas hoje nós não iremos fazer isso. Ao mesmo tempo nós vamos falar sobre a frase, seja feita a tua vontade. Irmãos, eu digo aos senhores uma coisa. Se alguém se diz cristão, e não busca fazer a vontade de Deus em cada área da sua vida, essa pessoa teria feito um grande favor ao cristianismo, nunca se unindo à igreja cristã. Sabe, o mundo aí fora está ficando desapontado com o cristianismo. O mundo aí fora está ficando saturado de ouvir falar de religião, porque as pessoas não vivem o que pregam, não vivem o que dizem crer. Então fazer a vontade de Deus em nossas vidas deve ser uma norma, deve ser uma constante. Jesus Cristo inclusive disse as palavras que todos nós conhecemos, foram dele essas palavras, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, queridos, fazer a vontade do Pai que está nos céus é pré-condição sine qua non para nós um dia herdarmos a salvação. Jesus ainda disse, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é o quê? Este é meu irmão, este é minha irmã, não é isso? Este é minha mãe. Isso ele falou no contexto quando disseram a ele, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora esperando por você, querem falar com você. Ainda foram de Jesus as palavras, a minha comida consiste em fazer o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, eu faço uma pergunta, é essa a nossa comida? É esse o nosso maior anseio, nosso maior desejo? Fazer a vontade daquele que está lá nos céus, aquele que enviou a Cristo. Ainda foram de Jesus as palavras, no momento crucial da sua vida, terminando o seu ministério ali no Getsemane, Jesus orou, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. E contudo, o que ele diz agora? Não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Irmãos amados, aí está o que deve ser a essência do viver cristão. E como seres humanos, nós somos tentados a sempre fazer a nossa vontade, em vez de fazer a vontade de Deus, ou ao invés de fazer a vontade de Deus. Sempre somos tentados a fazer a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. Foi assim que o pecado começou. Satanás, anteriormente um anjo de luz, ele se cansou de ser fiel, de ser obediente. Se cansou de fazer a vontade de Deus e decidiu fazer a sua. A essência do pecado é que o pecado gravita em torno do ser humano. Queridos, a questão é quem é que está entronizado em nossas vidas. O pecado é quando eu tiro Deus do trono da minha vida e coloco qualquer outra coisa. Geralmente quando Deus sai do trono da minha vida, quem se assenta no trono sou eu. É o eu. Né? A gente um dia fez aqui a lembrança, né, da palavra pecado em inglês. Ela é composta de 3 letrinhas, sin. A letrinha do meio é qual? I. Eu. É sempre assim, o eu está no centro.
Tudo gravita em torno do eu. E, amados, a vida do cristão consiste em fazer a vontade do Pai em todas as áreas, especialmente na área da música. Falando de música, e esse é o mês que nós dedicamos ao tema da música, e um pensador, os senhores já ouviram falar nesse nome, Victor Hugo, ele disse o seguinte: a música expressa aquilo que não pode ser dito. Algumas pessoas estão tendo dificuldade de se concentrar, mas eu espero que até o final consigam. A música expressa aquilo que não pode ser dito e também aquilo que não pode ser omitido, disse Victor Hugo. André Fletcher disse o seguinte: olhem essas palavras: dá-me o direito de compor as canções de uma nação e eu não me preocuparei com quem. Uau, você está vendo o poder da música? Tremendo esse pensamento. Um outro pensador ainda disse o seguinte, e é uma pensadora desta feita, no livro Educação, Ellen G. White diz: a melodia de louvor é a atmosfera do céu. E quando o céu vem em contato com a terra, há música e cântico, ações de graças e voz de melodia. Irmãos queridos, cantar à frente da casa de Deus é um privilégio reservado a uns poucos. Eu sei que alguns podem pensar: mas a igreja é muito restrita nisso. E escutem, meus amados, ter voz é apenas uma das qualificações. Mais importante do que ter uma boa voz é ter uma boa vida. Uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Porque às vezes vem aqui à frente cantar pessoas que têm uma tremenda voz. Pessoas vêm tocar que têm um tremendo talento, mas a vida deles destrói tudo que eles construíram aqui com a sua bela apresentação. Um cantor ou uma cantora, ou um coral, ou um conjunto, ou um quarteto pode vir aqui arrancar até aplausos da multidão, mas não necessariamente está arrancando a aprovação de Deus. Nossa vida, irmãos, tem que estar em sintonia com a vontade de Deus, para que nós, ao oferecermos a Deus qualquer coisa, essa oferta seja aceita. Seja ela cantada, seja ela falada, seja ela tocada, seja de que molde for. Nós precisamos ter nossa vida em sintonia com Deus, se nós quisermos oferecer algo a Ele que não seja ofensivo a Ele. Mas, falando especificamente de música, eu gosto de guardar as lições da escola sabatina. Se você for na minha biblioteca, você verá, eu tenho ali catalogadas todas elas. Essas lições são riquíssimas. E, recorrendo a uma dessas lições da escola sabatina, do ano de 2004, essa lição, o título dela foi A Religião de Cristo Pede Reverência. A página 30 daquela lição está esse pensamento aqui, olhem só isso. Em uma época em que se confunde entretenimento com adoração, ruído com louvor, e um confortável banco de igreja com fervorosa comunhão, loteria com mordomia e mensagem zelosa com mensagem calmante, o texto segue dizendo: a ação de Cristo no templo é um chamado para erguer-nos por Jesus, em que Deus seja exaltado em quê? Em quê? Reverência e louvor, e seu lugar de adoração seja erguido como luz sobre as colinas. Irmãos, nós estamos vivendo numa era, realmente, como diz o início desse pensamento da lição da escola sabatina, estamos vivendo numa época em que se confunde entretenimento com adoração. Muita gente hoje, queridos, confunde ruído com louvor. Lamentavelmente, quando nós ligamos o nosso rádio, quando nós acessamos a mídia, o estilo de música que o mundo oferece hoje, alguns dos senhores já viram qual será a música tema da Copa do Mundo agora? Um barulho, eu não entendi nada daquele negócio, sem nexo. A Copa é no Brasil e uma cantora brasileira canta um trechinho desse jeito, desse tamanhozinho em português, o resto tudo em inglês. Não entendi, se a Copa é no Brasil. E eu fiquei lembrando quando Renato já estava na universidade em 1970, quando a música tema da Copa era 90 milhões em ação, pra frente Brasil do meu coração. Todo
todos juntos, né? Vamos, um negócio totalmente diferente. E o Brasil na época nem estava sediando a Copa. Mas veja como as coisas se deterioraram. A música não tem nada a ver. E eu fiquei olhando e falei, é uma cara do mundo mesmo. Nosso mundo está de cabeça para baixo, queridos. Eu confesso aos senhores, eu fico preocupado. O que será daqui a 10 anos, quando eu olho essa gurizada de hoje, que nem sequer amarra o sapato que calça, sabe? Não conseguem distinguir entre a perna direita e a esquerda. Eu fico, o que será dessa nação, desse mundo daqui a uns anos? E na igreja, às vezes, nós estamos puxando para dentro da igreja o lixo que o mundo oferece. Eis porque nós temos o cuidado, e graças a Deus não é o caso aqui em Taunton, mas há igrejas por aí, queridos, em que o louvor dentro delas não é diferente de um show de rock, não é diferente de uma balada noturna, a batucada é igual, o barulho é o mesmo, o ritmo é o mesmo, o volume é o mesmo, e as pessoas entram num frenesi de adrenalina misturado com sei lá o que, e dizem, eu senti o Espírito Santo. Que Espírito Santo, irmãos? É pura adrenalina, tem nada a ver com o Espírito Santo. E as pessoas levantam a mão e fazem aquela coisa toda, e aí os líderes aproveitam desse momento e extraem delas tudo o que querem, porque elas estão fora de si, elas estão high, elas entram em transe. Só que Deus não aceita esse tipo de louvor, queridos. Muitas vezes eu fico pensando como é que seria se Cristo hoje viesse. Há muitas igrejas, como ele entrou no templo e viu ali o que estavam fazendo no templo, o que ele fez? Ele pegou um chicote e disse, fora daqui com isso, isso é fogo estranho. Sabe, meus queridos, só temos duas ofertas para oferecer a Deus, a de Abel ou a de Caim. Só tem duas. Você só pode oferecer a Deus um louvor aceitável ou um louvor inaceitável. Não tem um terceiro tipo. Então é importante que nós entendamos isso. Nós estamos agora, a moda é cíclica, não é? Agora voltou a maldita mini saia. Que dificuldade é às vezes a gente conseguir gente para vir aqui à frente que não esteja mostrando as pernas. Que dificuldade. A criadora da minissaia, quando ela elaborou a minissaia, ela disse que ela tinha em mente sexo. Ela disse que a mulher que usa a minissaia está dizendo para o público, I am available for sex. Essa é a mensagem dela. E eu não posso entender que alguém venha aqui à frente passar essa mensagem para a congregação do Senhor, I am available for sex. Porque é o que está fazendo quem vem aqui de minissaia. É por isso que a gente diz, não, de minissaia não vai não. Já não deveria nem ter vestido. Mas já que não teve freio lá, aqui tem que ter. E nós não podemos permitir. Irmãos, nós estamos tratando de coisas eternas. E nós precisamos entender, ir para o céu é assunto sério. Deus não é nenhum Papai Noel que na última hora vai dizer, tá bom, vem filhinha, vem. Eu entendo, né? Você era adolescente, tadinha. Não, não vai ter essa conversa. E nós temos que ensinar nossos filhos a seriedade. O que representa servir a Deus. É assunto sério. Agora, depois que o trilho sai o bonde sai dos trilhos para botar de volta, é mais complicado. Então, quer uma dica? Não deixa sair. Simplesmente não deixa sair. Eu tive filhos adolescentes aqui na América, que foram contaminados pelo vírus das high schools, mas quando chegavam em casa tinham um antivírus firme. Irmãos, se nós deixarmos, essa gurizada manda na gente. Eles sabem fazer bicão, eles sabem fazer cara feia, sabem fazer ameaça. E se vê que você amarelou, aí você pode saber, você está frito agora. Deus, irmãos, é sério, as coisas com Deus são sérias. Esse é um business que, se não der para a gente encarar seriamente, a gente vai ser infeliz o resto da vida, porque a pior coisa que pode acontecer com alguém é se entregar a Deus pela metade, porque aí ela vai ser infeliz. Ela chega na igreja e ela diz, eu estou longe do ideal de Deus, vai lá para o mundo e diz, não, esse não é meu lugar. É hora de se decidir. E amados, quando se fala de música, Deus tem orientações muito claras. Eu lendo um dia, tem uma revista chamada Reflections, ela é editada pela Associação Geral, o quartel-general da Igreja Adventista para o mundo inteiro. E um artigo da Reflections
veio trazendo alguns assuntos que eu achei muito interessante, mostrando como algumas tendências e filosofias que têm modelado a humanidade e as sociedades em geral estão penetrando nas igrejas e estão redesenhando algumas igrejas. E aquele artigo apresentava dentre essas tendências o individualismo. Ali falava também do patriotismo, o nacionalismo, uma outra tendência. Falava ainda do pragmatismo, essas tendências que estão se infiltrando nas igrejas e destruindo. O consumismo, falava também do emocionalismo, e a sequência é longa, mas eu parei só nesses aqui. E eu fiquei analisando, será que isso poderia estar acontecendo na minha igreja? Por exemplo, o individualismo. Interessante é que, de acordo com o individualismo leva a pessoa, como você pode ver aí, a se interessar apenas naquilo que tem a ver com o seu próprio mundo. Por isso a palavra individualismo. Essa pessoa sofre uma verdadeira aversão a normas e regulamentos. O individualista, queridos, ele só pensa em si. E o individualismo radical revela completo desinteresse pelas doutrinas e padrões de comportamentos bíblicos. O individualismo, eu pergunto, seria essa uma tendência que poderia estar se infiltrando entre nós? O que dizer do patriotismo ou nacionalismo? O patriotismo e o nacionalismo, na verdade, coexistem com o individualismo. Os dois são irmãos gêmeos e afeta grandemente as pessoas na sua forma de ver o mundo à sua volta. E o patriotismo, irmãos, tem dado lugar a uma tendência para a criação de igrejas nacionalizadas, promovendo divisões no corpo de uma igreja internacional e global. Senhores, conseguem ver alguma coisa parecida entre nós? Alguém consegue? Ou não? Hoje nós temos igreja cabo-verdiana, tem igreja que é brasileira, tem igreja que é haitiana. Queridos, se eu chegar numa igreja que tem a placa Igreja Haitiana, eu não sou haitiano, qual é a decodificação que eu faço de imediato? I am not welcome there. Eu não sou haitiano, I don't belong. Eu não vou entrar. Essa igreja é cabo-verdiana, eu não sou cabo-verdiano, então isso automaticamente diz que eu não sou bem-vindo, não é para mim. Sabem, através do profeta Isaías, Deus diz que a sua casa seria chamada casa de oração para todos os povos. Então essa ideia de separar a religião por nacionalidade, isso é coisa, irmãos, diabólica. Isso não vem de Deus. Mas é o que sai do indivíduo que abraçou a tendência patriotismo e nacionalismo. Querem usar a igreja para levantar sua bandeira política. Isso não tem lugar na casa de Deus, não tem lugar na família de Deus. O que dizer do pragmatismo? Interessante, queridos. Dentro do pragmatismo, o negócio é o seguinte: se algo funciona para um indivíduo, se algo é interessante e atraente para alguém, isso é o que importa. Tem um líder de igreja, mega church, em Califórnia, chamado Rick Warren. Os senhores já devem ter ouvido falar em Rick Warren. Ele já escreveu alguns livros, não é isso? The Purpose Driven Life, The Purpose Driven Church e outros livros. Ele é o fundador da Saddleback Church. Rick Warren, ele fala abertamente: olha, o que der público a gente faz. Vai atrair público, a gente faz. E, queridos, essa tendência está hoje infiltrando nas igrejas. Se algo funciona para o indivíduo e é interessante e atraente para alguém, isso é o que importa. O pragmatismo tem levado muitos a importar e adotar métodos e modelos, queridos, que não são cristãos. Não é isso? Importam isso para a igreja, apenas porque parece funcionar. E o pragmatismo, então, tem feito esse dano, apenas porque as pessoas gostam, sem levar em conta se a Bíblia o permite, sem levar em conta se Deus o permite ou não. É um grande risco. E olha, amados, como consequência do pragmatismo, a gente tem visto muito dano sendo causado a muitas comunidades que se dizem cristãs. O que dizer da outra tendência, consumismo?
Sabe, parece que a palavra de ordem da geração do século 21 é curtir a vida em sua totalidade. Numa quase inconsciente fuga das dificuldades do dia a dia, testemunha-se hoje uma desenfreada busca do entretenimento. Irmãos, a indústria que mais cresce hoje, ao lado da indústria do medo, é a indústria do entretenimento. Disparadamente, mais e mais cresce nessas últimas décadas. É a indústria do entretenimento. Está todo mundo buscando alguma coisa para entreter-se, para fazer o fugir da realidade da vida. Por isso existe tanta opção de entretenimento, porque as pessoas não querem encarar a vida como ela é, com a sua realidade, buscam essas fugas. E nesse contexto aí, queridos, há muitos hoje que já não vão mais à igreja para servir, vão para ser servidos, vão para diversão, não para comunhão. Muitas igrejas, o momento de louvor é o momento da diversão, é o momento do oba-oba, e as pessoas saem dali achando que estiveram na presença de Deus, quando na verdade estiveram apenas envoltas num clima de euforia, mas que não tem absolutamente nada a ver com a espiritualidade. E como resultado disso, hoje as igrejas não passam de casas de shows. Eu contei para os senhores outro dia, penso que eu mencionei aqui, uma igreja que abriram perto da minha casa lá quando eu morava em Dallas, né? Circus Church, a igreja do circo. E eu e minha esposa fomos lá assistir a inauguração, que botaram esse papel aí no nosso mailbox, o convite, nós fomos lá. E realmente, queridos, que palhaçada! Uma bagunça. E o pastor disse lá da frente: olha, aqui na nossa igreja, cada um faz o que quer. É como num circo. E ele explicou: num circo você entra, tem um fazendo malabarismo, tem outro andando na corda bamba, outro está no trapézio, cada um está fazendo uma coisa diferente. Assim é aqui, você faz o que você quiser aí, que está tudo bem. Desde que você esteja debaixo da tenda, você está protegido. Não é isso? Saiu no jornal Folha de São Paulo, eu acho que eu compartilhei isso aqui com os senhores uma vez, eu queria só trazer à memória novamente: a Igreja Renascer monta ringue de vale tudo no templo para atrair os jovens. Entende? Lutadores participam isso aí está no jornal Folha de São Paulo, entendeu? Lutadores participam do torneio Vale Tudo na Renascer, em Alphaville, na Grande São Paulo. E aí vem um artigo que uma antropóloga, Clara Mafra, ela diz assim: um ringue ao lado do altar é inusitado, mas não extraordinário entre os evangélicos, ela diz. E ela segue dizendo: nos anos 1940, eles introduziram no Brasil guitarras em cultos. E em 1950, a Assembleia de Deus fez concursos de Miss entre as irmãs, e não deu certo. A junção do sagrado com o mundano causa estranheza, que pode ser ruim ou ter apelo como bom marketing religioso. Isso está no jornal Folha de São Paulo. E agora está sendo forró, pastor. Agora é forró, né, irmã Rosa? Olha aí. Pragode, né? Tem um pagode e tem um pragode. É brincadeira, mas é o que estão fazendo. O que dizer das igrejas surfistas, onde o púlpito é uma prancha de surf e os pregadores oferecem um evangelho adocicado, queridos, diluído em muita água para poder atender ao paladar das pessoas que nunca se converteram? É o que está se fazendo hoje. Entende? O que dizer ainda de uma outra tendência que nós mencionamos, o emocionalismo? Queridos, o que dizer do emocionalismo? Segundo essa tendência aí, o que verdadeiramente importa é a experiência pessoal. E dessa maneira, queridos, o emocionalismo tem fortemente influenciado o cristianismo em seu estilo de adoração. E para os adeptos do emocionalismo, o que Deus diz em sua palavra é menos importante do que o que ditam suas emoções e sentimentos. Sabe, o que importa é eu sentir. Se eu não sentir, o Espírito Santo não falou. Irmãos, a religião de Cristo não é baseada em sentimentos. A religião de Cristo é baseada na razão. Entende? Tem gente que se casa só com base em sentimentos.
Sabe o que acontece? O casamento dura pouquinho. Porque olhou, o coração é esse, e casa. Depois o tutuf acaba. E aí olha para o outro, o que eu estou fazendo ao lado desse aqui? Well, foi sua escolha. Entende? E tem gente que vai para a igreja, queridos, e se sentir a bomba fazer puf, o Espírito Santo está aqui. Se não sentir, aqui não tem Espírito Santo não. Eu já vi pessoas que entram na igreja adventista e dizem, o culto de vocês não tem poder. Ou por que não? É porque a gente não sente nada. Tomando dose de cafeína, você vai ver um Red Bull, tem nada a ver com o Espírito Santo, você vai ver o coração disparar, o poder aí, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Irmãos, Deus nos chama para oferecer a Ele um culto racional, não é emocional. Porque quando alguém manipula suas emoções, ele manipula você. Ele faz de você o que quiser. E o diabo é especialista nisso. O diabo, quando tira você do seu consciente, da sua razão, e leva você para o nível da emoção, ele sabe que você está agora na mão dele. Os roqueiros dizem isso. Os roqueiros dizem que quando a gente consegue tirar o auditório, não é isso? Levá-lo ao êxtase do emocionalismo, eles dizem, nós temos o auditório na nossa mão. Estão lembrados do que aconteceu em Woodstock? Os roqueiros sabem, eles dizem, se a gente disser quebra, o auditório quebra tudo que está na frente. Se a gente gritar mata, eles matam quem está ao lado, porque ficam à deriva, ficam na sua mão. E no emocionalismo é exatamente o que acontece, queridos. E esse artigo que eu estava lendo continua, mas eu parei por aí porque não daria tempo até para a gente falar muitas outras coisas mais. Mas eu estou seguro de que todos aqui têm testemunhado em maior ou menor grau uma ou mais dessas tendências aí na comunidade onde vivem, na igreja onde frequentavam ou frequentam. Isso está presente. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem uma fome insaciável, um desejo insaciável pelo novo. Tudo que é novo nos atrai. Nós andamos em busca da mais recente novidade. E o mundo do marketing explora isso aí bastante. Porque esse desejo do novo que nos fascina, nos encanta, também nos manipula. Por que surgem tantos modelos de carros novos todos os anos? Que na verdade de novo tem muito pouco. O que vem mais novo nos carros novos é o preço. No mais, se você olhar, é tudo igual ao outro. Um detalhezinho aqui na lanterna, o resto é igual. Mas é o fascínio pelo novo. Não é isso? Surgem aí os modelos novos de telefone, de televisores, de computadores. Todo mundo vai lá. Agora saiu o iPhone 5. Não, ainda pode sair o 5, agora já vai sair o 6. Pronto, o meu já não serve. O meu é 3. Ah, não, eu tenho que ter o 6 agora. Por quê? Não, porque todo mundo tem. E tem gente que dorme na porta da loja, no frio, para adquirir o que vai sair. Come on. Eu estava andando com a minha esposa outro dia, de manhã, a gente passou na frente de uma casa, tinha um televisor HD, High Definition. Estava lá, bonitona, com o controle remoto. Teve cuidado de botar com durex em cima. Ninguém leva. Por quê? Porque é Fat TV. Hoje todo mundo quer o Flat TV, ninguém quer o Fat TV. E aquela é Fat Screen. É gorda. É aquela bichona com aquele tubo lá atrás, ninguém quer. E olha, é High Definition. Não, serve mais não, está desatualizado. Sabe, esse fascínio pelo novo. Pelo que, irmãos, infelizmente, esse negócio está saindo da área do materialismo e está entrando na área das nossas relações. Quantos maridos estão trocando a esposa por uma mais nova? Marcinha apelou agora por um mais flat. Quantos estão trocando a fat pela flat, né, Marcinha? E lamentavelmente isso está... Irmãos, quantos casamentos hoje estão sendo destruídos? Porque um se cansa do outro e diz, não, você não é mais o que era. Coitadinho, ele só não olha no espelho para ver. Não é verdade? Entende? A verdade é que isso está vindo, irmãos, e infelizmente isso está entrando também na nossa vida espiritual. Muita gente está em busca do novo e a internet está aí para bombardear as pessoas com coisas novas, sabe? Teorias novas. Eu quero lembrar a todos, queridos,
que o Deus que nós servimos, a Bíblia o apresenta como sendo o ancião de dias. Há um Deus que é antigo como antiga é a eternidade, mas ele nunca se envelheceu. E nosso fascínio hoje pelo novo é assim, irmãos. A gente descarta tudo que é antigo, tudo que é usado, não porque não funciona mais, mas apenas porque perdeu o encanto do novo, perdeu aquele fascínio do novo. E alguns de nós estamos querendo também, irmãos, um Deus que venha com novidades. Infelizmente, queridos, eu tenho que dizer que o nosso Deus é um Deus tão antigo, como eu disse, que existe desde a eternidade. O salmista, inclusive, no Salmos 90, versículo 2, o que ele diz aí desse Deus? Salmos 90, verso 2, veja só na sua Bíblia. Aqui na minha Bíblia diz assim, Salmos 90, versículo 2, o salmista descrevendo esse maravilhoso Deus e falando da sua existência. Olha só onde vai o salmista. Salmos 90, versículo 2, o salmista diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, o que ele diz agora? Tu és Deus. Salmos 90, verso 2. Meus queridos, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, ali o autor de Hebreus nos mostra que o nosso Deus é um Deus antigo, como eu disse, porém nunca velho, porque Ele é o mesmo, diz Hebreus, ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus jamais se desatualiza, meus queridos, jamais envelhece. Hebreus 13, verso 8 deixa bem claro. Lá em Provérbios 22, versículo 28, nós somos admoestados a não remover os marcos antigos. Profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 16, através do profeta Jeremias ali, em Jeremias 6,16, Deus nos manda perguntar pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andar nele. Sim, meus queridos, o nosso Deus nos manda voltar ao que nós conhecemos. Hoje nós estamos querendo novidades. E Satanás, sabendo desse fascínio nosso pelo novo, ele coloca à nossa frente muita armadilha e a gente cai em todas. Se a gente é dominado pelo fascínio do novo. Por isso nós temos que ter nossa fé balizada na palavra de Deus. E o problema com muitos de nós é exatamente esse. Nós estamos redesenhando nossos caminhos espirituais, ao invés de fazermos como Deus manda aqui através do profeta Jeremias 6,16, de perguntar pelas veredas antigas. O que é que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos nos tornando especialistas em desenhar veredas novas. Nós estamos redesenhando nossas highways espirituais. A gente quer ir para o céu, sim, desde que seja num caminho largo, sem curvas, sem ladeiras, não é isso? E com flores dos lados, todo pavimentado, asfaltado, highways. Mas Jesus diz que o caminho que leva aos céus é como? É estreito. A porta de entrada lá é como? É apertada. E nós teremos que deixar muita coisa, irmãos, porque poucos passarão por ela. E assim nós precisamos redefinir alguns conceitos que temos da vida cristã, meus irmãos. E quando se trata de assuntos solenes como matrimônio, educação de filhos, conduta cristã, música e outras coisas, nós já não vamos mais ver o que é que Deus diz sobre o assunto. Nós vamos na internet ver o que é que dizem os experts. O que é que dizem os psicólogos? Como eu devo educar meus filhos? E os psicólogos dizem: dê a seu filho tudo o que ele quiser. Não revolte a criança. Não diga não para ela, porque senão você vai afetar sua autoestima. Você vai desenvolver no seu filho baixa autoestima. Então nunca diga não. O que esse psicólogo está falando é o seguinte: coopera aí para eu ter dinheiro o resto da minha vida. Você vai ter que trazer esse menino aqui a vida inteira. Porque a minha Bíblia ensina como educar filhos. Acontece que nós não estamos lendo, irmãos. E quando a gente lê, a gente não tem coragem de botar em prática o que ela manda. Tem hoje, a filosofia hoje, não diga não. Eu estive numa reunião há um tempo atrás ali na Georgia, e um treinamento para líderes, pastores, dado por uma empresa cristã lá do sul.
E eles diziam, olha, muitos de nós carregamos traumas profundos porque ouvimos muitos nãos na nossa infância. Eu fiquei ouvindo aquilo e tive vontade de sorrir. Irmãos, eu não ouvi muitos nãos, quase que o que eu ouvi era não. Entendeu? Minha mãe me ensinou desde pequeno que eu tinha 2 direitos lá em casa. Um direito era saber que eu não tinha direito nenhum. E o segundo direito era não abusar do primeiro. Entende? Era o último a falar, o primeiro a apanhar. E nem por isso eu me revolto. Olho para minha mãe hoje e digo, mãe, a senhora devia ter batido um pouquinho mais. Só tinha que ter apertado mais o parafuso. Entende? Que negócio de revolta. Aí deram para a gente lá nesse curso um timeline, para a gente botar lá uns quadradinhos vermelhos quando você, né, de traumas, marcar os anos e os traumas. Onde você não teve trauma, põe verde. Eu fui metendo verde no negócio. O cara chegou para mim e disse, não, você não está sendo realista. Eu digo, como não estou? Oh, e cadê os traumas da vida? Eu falei, amigo, esqueci tudo. Paulo diz, esquecendo do que para trás ficam. Eu vou ficar vivendo de trauma, rapaz? Falei, é verde mesmo, já foi. Contribuiu para o meu crescimento. Na época eu não entendia. Se na época você me pedisse, eu meteria um vermelhão mesmo. Mas hoje eu entendo que aquilo me ajudou. Que negócio de botar vermelho? Sabe, não funciona assim. Mas eles querem isso. Que você saiba, desenvolva um senso de culpa. E tem gente hoje rebuscando o baú da sua vida para desenterrar lá o que foi que me fizeram. Por que eu sou desse jeito? Entende? Irmãos, vamos aos pés de Cristo. Ele tem poder de curar qualquer enfermidade nossa, mesmo aqueles traumas do passado. Mas esse é o ponto hoje. Muitos hoje vão buscar a internet, vão ver o que diz o mais recente artigo sobre o assunto. Quando Deus diz não. Falei para uma jovem numa igreja minha, que estava querendo casar-se com alguém que não pertence à mesma fé. E eu disse para aquela jovem, ela veio a mim, pastor, o que o senhor acha? Eu digo, eu não acho nada. Deus acha. E Deus diz não. Deus diz que comunhão há entre o templo de Deus, não é isso? E o templo de Satanás. E aí eu disse, olha, Deus disse não. E quando Deus diz não, não tem o que pensar, perguntar. Não, Deus disse não. Mas eu estava falando com uma jovem, e sabe como é jovem? Ela só tinha 48 anos. E não tinha casado ainda. E estava naquele desespero. E ela havia cuidado de uma pessoa e agora apareceu a chance. Mas eu disse, não entra nessa não. Deus diz não vá não. Ah, mas eu quero tanto. Eu digo, mas Deus falou que não. Mas ele vai entender. Eu digo, não vai não, ele não vai entender não. Sabe? Irmãos, às vezes a gente quer fazer a vontade da gente, que Deus que se dane. É o que eu quero. E depois a gente chegou à igreja, ora por mim, irmãos, eu estou em problemas. Ué, você está em problema porque você está colhendo o que você semeou. Entende? Vamos buscar o que Deus diz sobre o assunto? Por que não buscar mais esse livro aqui? Esse livro ensina tudo sobre tudo. Agora, voltando ao tema da música, olha o que eu encontrei, irmãos. Diz assim, olha só. Satanás fará da música, o quê? Um laço pela maneira por que é dirigida. E ela segue dizendo, está no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 38, diz que Deus convida seu povo, que tem a luz diante de si, na palavra e nos testemunhos, a ler, o que mais? Considerar, o que mais? Dar ouvidos. As instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem. Mas a comichão do desejo de dar origem a algo novo dá em resultado doutrinas estranhas e destrói largamente a influência dos que seriam uma força para o bem, caso mantivessem firme o princípio de sua confiança na verdade que o Senhor lhes dera. Então, irmãos, nós temos essas orientações todas, mas às vezes nós as deixamos na gaveta. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz lá, Deus falando por meio de Oséias, diz, o meu povo perece por quê? Porque lhes falta o conhecimento. Irmãos, escutem, nós temos o conhecimento à nossa disposição, mas nós não tomamos tempo para lê-lo. Não responda, não, para mim não, mas responda para você. Qual foi a última vez que você leu sua Bíblia? Responda para você. Aquela leitura meditativa, não é aquela leitura eu vou ler aqui para marcar ponto com Deus. Acabou de... Não. Quando foi que você tomou tempo para sentar e disse, deixa eu ler a Bíblia aqui? E leu para seu investimento espiritual. Qual foi a última vez que você sentou para dizer, agora eu vou conversar com Deus? E ajoelhou e começou a conversar com Ele
e conseguiu conversar com ele 30 minutos. Não responda para mim, mas pense. Que tipo de intimidade você tem com Deus? Agora, quanto tempo você gasta ao seu celular, ao telefone? Quanto tempo você gasta no Facebook? Quanto tempo você gasta na televisão? Compara com o tempo que você gasta com a Bíblia na mão. Você está entendendo por que sua vida espiritual é esse trapo que é? Você está entendendo por que é que você não tem prazer nas coisas de Deus? Não vai ter nunca. Enquanto não inverter isso, não vai ter. Você está entendendo por que é que você tem dificuldade em fazer as coisas da maneira de Deus? Está sempre querendo fazer a sua maneira? Por isso, irmãos, o inimigo ele vai procurar sempre encher nossa agenda para a gente não ter tempo para Deus. Infelizmente, irmãos, muitos, conhecendo a verdade, decidem sair do trilho e seguir um caminho que é o seu próprio caminho. No livro História da Redenção, eu fiquei... Porque às vezes a gente se pergunta, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? No livro História da Redenção eu encontrei isso aqui. Caim não estava disposto a seguir estritamente, olha bem, irmão, não é só seguir o plano de Deus, não. Seguir estritamente o plano de obediência. Procurar um cordeiro e oferecê-lo com os frutos da terra. Em lugar disso, o que Caim fez? Ele ofereceu a sua oferta. Mas Deus não aceitou. Nós temos dois tipos de louvores a oferecer a Deus. A gente pode chegar aqui e oferecer, Senhor, eu vou te dar o que eu acho que é bom. E o outro é, Senhor, eu vou te oferecer o que tu pedes. Irmãos, quando se fala de adoração, louvor, quando se fala de música, escutem, Deus definiu na Bíblia como Ele quer ser adorado. Deus não deixou isso para você decidir, não. Não sou eu que decido como é que eu vou adorar a Deus, não. Deus já decidiu como Ele quer ser adorado. Então Ele diz para mim, me adore do jeito que eu quero, da maneira como eu prescrevi na Bíblia, e eu vou aceitar o seu louvor, a sua adoração. Em primeiro lugar, põe seu coração em harmonia com a minha vontade, aí eu vou ouvir os seus cânticos, eu vou ouvir os instrumentos que você toca, aí sim eu vou ouvir tudo. Os senhores todos conhecem um texto que está em Amós, capítulo 5, versículo 23, não conhecem? Amós 5, 23, bem conhecido de todos. Amós é um dos profetas menores. Depois de Daniel vem Oséias, Joel, aí vem Amós. Então, se você acha Daniel facilmente, depois de Daniel vem Oséias, Joel, aí vem Amós. Veja o que diz Amós, capítulo 5, versículo 23. Quando eu ofereço a Deus um louvor, seja ele cantado, seja ele tocado, mas a minha vida não está em harmonia com a vontade de Deus. Por isso que eu disse inicialmente, irmãos, a habilidade de cantar e de tocar é apenas uma dentre as muitas características que deve possuir um adorador fiel adorador a Deus. O que diz Amós 5, 23? O que diz aí? Afasta de mim o quê? O estrépito dos teus cânticos. O que é estrépito? Alguma versão ou outra fala diferente aí? Estrépito é barulho. Afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque eu não ouvirei o que? Diz na sequência, Amós 5, 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei o que? A melodia dos teus instrumentos. Às vezes, irmãos, nós estamos arrasando para o público, mas estamos ofendendo a Deus com a nossa música, porque nosso coração não está em sintonia com a vontade de Deus. Por meio do profeta Isaías, Deus fala, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Isaías 58, 12. Ali Deus diz, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brecha, restaurador de veredas. Irmãos, aqui está o maior desafio para nós líderes hoje, restaurar veredas. Veredas são caminhos. Essa semana eu tive que conversar com 2 líderes. Em ambos os casos, os líderes estavam dizendo, eu vou desistir. Eu disse, por quê? O povo não obedece. Eu digo, amigão, se Deus já tivesse desistido porque a gente não obedece, a gente estava mal há muito tempo. Quer dizer que o povo não obedece, você desiste. Entende? Eu digo, olha, ser um capitão de navio, quando o mar está igual a piscina, até uma criança de 10 anos consegue. Mas quando aquelas ondas levantam 10 metros acima do navio, que o navio parece uma casca de noz,
no oceano, agora sim, aí precisa de um piloto calça comprida. Entende? Então você liderar a igreja quando tudo é festa, qualquer um lidera. Mas eu quero ver na hora da rebelião, na hora que você tem que chamar uma atenção e dizer para o outro, ei, não, você não é essa, ei, não, aí é que eu quero ver. E muitos não querem pagar esse preço, porque a gente quer ser simpático, sabe? E olha, queridos, liderança de igreja não combina com cargo político. Não dá para você ser um bom líder de igreja e agradar a todos, você não vai conseguir. Não houve líder de igreja melhor do que Jesus. Não agradou a todos e terminou morto numa cruz. Entende? Então há um preço a se pagar e nós temos que apertar o cinto, irmãos, e ter a coragem de chamar o pecado pelo nome, e ter a coragem de tratar o pecado com firmeza, mas o pecador com muito amor. Tivemos que lidar com uma situação bem recente, onde muitos falaram, pastor, falta o senhor ir lá e falar. Eu digo, não vou. Por quê? Vai dar errado. A pessoa está fechada, está bloqueada, eu não vou. Entende? Eu vou chegar lá, mas pelo meu caminho, não pelo que você está meditando. Não, porque eu já fui e falei e não está meu... Pois é, você foi na forma errada. Eu não vou do mesmo jeito. E demos volta e conseguimos, com a graça de Deus, a vitória. E salvamos a pessoa. Então, irmãos, a gente tem que separar pecado de pecador. E nós nem estamos falando nesse caso aí de pecado. Não. Era um assunto que nem era lá. O mundo não estava acabando. Mas às vezes a gente põe pecado e pecador no liquidificador, bate e mistura os dois. Tem que separar. Deus separa. Deus tem um amor pelo pecador tremendo, mas tem um ódio pelo pecado também tremendo. Então tratemos o pecado com rigor, mas o pecador com amor. O pecador a gente tem que botar a mão no ombro. Vem cá, filha, não é por aí. Vamos conversar. E aí você explica. Agora, se a pessoa não quer, depois de tudo, não quer, aí você tem que dar a ela o direito de sofrer. Entendeu? Aí você também agora libera a igreja do compromisso. Vamos lá. E a gente tem que tomar uma disciplina, adotar uma disciplina. Mas, queridos, é fácil? Claro que não é. Caim, hoje, tem muitos dos seus semelhantes na igreja hoje, oferecendo a Deus o que eles querem, não o que Deus pede. Irmãos, muitos hoje querem ser cada vez mais iguais ao mundo e menos diferentes para tentar atrair, para tentar alcançar o mundo. Eu estava lendo um artigo na revista Adventista do ano 2009. A página 4 trouxe uma mensagem intitulada A Estratégia Errada. Foi escrita pelo diretor, o nosso presidente da divisão sul-americana, o pastor Arthur Keller. E naquele artigo ali, ele, falando da estratégia errada, ele cita o livro Grande Conflito, e ali ele diz, ele cita essa parte do Grande Conflito: a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o quê? O mundo a Cristo. E ele cita um pouco mais adiante, ele diz, não é tentando tornar nossa música mais gospel ou mais popular que nós vamos fazê-la poderosa. Ela poderá ficar mais interessante, mas acabará sendo menos eficaz. Ó, queridos, o assunto da música é um assunto tão lindo, tão solene, tão profundo, que a gente poderia falar muito sobre ele. E na sequência, nesse artigo aí, o pastor Arthur Keller fala de várias outras áreas onde nós estamos perdendo nossa identidade. Ele menciona a aparência pessoal, né, isso fora dos princípios bíblicos. Ele fala a frequentar lugares impróprios para um cristão. Ele fala do enfraquecimento dos princípios da saúde, e ele menciona várias outras coisas muito interessantes. Irmão, Satanás vai fazer da música um laço. E aí o pastor Keller, ele continua dizendo que na tentativa de tornar nosso evangelho às vezes popular, a gente acaba comprometendo o poder do mesmo. Irmãos amados, lembremos-nos de uma coisa: Deus quer que nós todos cruzemos a linha de chegada na nossa vida espiritual. 1 São Pedro 5, verso 8, Pedro diz ali: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda como? Anda ao vosso derredor, bramando como o quê? Como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, lembremos, sejamos sóbrios e vigilantes. Só tem uma maneira de você não cair. Você já viu uma pessoa cair de joelhos? Ou seja, estando de joelhos? Você já viu alguém tropeçar estando de joelhos?
Não dá para imaginar. Eu não consigo imaginar uma pessoa de joelhos cair. Sabe? Você quer ficar de pé? Esteja de joelhos. Tome tempo com Deus. Faça da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão, uma constante em sua vida. E lembremos-nos em tudo em nossas vidas. Lembremos-nos de fazer sempre essa prece que Jesus nos ensinou na oração modelo, essa parte onde ele diz: seja feita a tua vontade. Tem um hino do nosso inário que fala assim: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.